Se você clicou nesse vídeo é porque você provavelmente faz parte de uma legião de fãs que lembra do filme Planeta do Tesouro com muito carinho. Mas você sabia que nem sempre foi assim? Quando esse filme estreou, ele até foi bem recebido, mas na realidade quase ninguém foi ver no cinema e o filme flopou feio. Como é que esse projeto levou quase 2 décadas para sair do papel, se baseava numa história clássica da literatura e ainda assim acabou se transformando num dos maiores fracassos da história da Disney? Qual é, galera? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando, e hoje vamos falar de um filme que eu gosto, você provavelmente gosta, muita gente gosta, porque ele acabou se tornando um clássico cult da história da Disney. Essa é a primeira vez que eu tô trazendo uma animação aqui pro canal, então vamos ver como é que vai. Se vocês gostarem, no futuro a gente traz mais, já é? Agora, se você tava morando em Marte em 2002, o último ano de alegria do povo brasileiro, a Disney lançou o filme Planeta do Tesouro. Esse filme era uma releitura do clássico livro A Ilha do Tesouro, publicado em 1883 e transportava a história de tesouros, piratas e amadurecimento de um garoto para uma ambientação de ficção científica no espaço. Na história do filme, a gente acompanha o Jim Hawkins, um adolescente que foi abandonado pelo pai e que encontra por acaso o mapa para um grande tesouro escondido anos atrás por um pirata espacial. Angustiado com a vida e com as dificuldades que passa com a mãe, o garoto mete o louco e sai numa aventura em busca do tal tesouro. Porém, ao longo da sua jornada, ele encontra um ciborgue meio doidão que acaba se transformando em algo próximo de uma figura paterna. Só que essa relação acaba estremecida quando os interesses reais do ciborgue são revelados, o que força o nosso protagonista a amadurecer de uma maneira inesperada. Olha, a verdade é que esse filme aqui nunca alcançou aquele status do panteão da Disney, que são aquelas obras incrivelmente famosas como era Aladdin, Rei Leão e tantos outros. Ele acabou ficando num hall ali de obras subestimadas. Eu mesmo não prestava muita atenção em Planeta do Tesouro quando era moleque, tá? Agora, a parada é que, além de mim, também teve uma galera bem importante que não prestou atenção nesse filme aqui e ele teve que lutar muito só pra poder conseguir chegar no cinema. Essa jornada toda aqui começa lá na década de 80, que foi quando os idealizadores dessa obra, o Ron Clements e o John Musker, apresentaram pela primeira vez a ideia pra Disney. A primeira resposta do Mickey foi: não, a gente não vai fazer isso porque esse projeto não vai vingar, ele não tem a magia dos contos de fada que a gente quer. Ah, e outra coisa, vocês dois aí, seu Ron Clements e seu John Musker, vocês têm que fazer esse filme aqui chamado A Pequena Sereia, beleza? O pinto do meu vizinho. Tristes, porém tendo aluguel pra pagar, essa dupla aqui foi lá trabalhar no tal projeto da sereia, que acabou sendo um tremendo sucesso, ganhou Oscar e deixou o nome desses dois aqui com crédito na rua. E aí o Ron Clements e o John Musker foram mais uma vez apresentar esse projeto aqui pra Disney, só que agora ali no comecinho dos anos 90. A ideia foi mais uma vez rejeitada e os dois tinham que escolher um outro projeto que o estúdio já tinha aprovado pra trabalhar nele. Então os caras tiveram que engolir o choro e foram lá trabalhar em um outro projetinho que também não teve muito sucesso, um tal de Aladdin. Filminho bobo que ninguém gostou muito e que só transformou 28 milhões de dólares em 504 milhões, além de se transformar num grande marco do cinema. Bom, agora não tinha jeito, o patrão ia ter que aprovar o projeto desses dois caras, porque eles estavam com muito crédito. Mas, contrariando todas as expectativas, o Mickey mais uma vez recusou essa ideia. E aí, meu irmão, o CLT, coitado, não aguentou. Eles foram lá, pegaram o orelhão, ligaram para um dos manda-chuvas da Disney, que na época era o Roy Disney, cabeça do departamento de animação e sobrinho do próprio Walt Disney, e aí sim, eles finalmente ganharam um respaldo para poder produzir isso aqui. Com um asterisco, tá? Como rapadura é doce, mas não é mole, o Mickey resolveu que eles tinham que trabalhar em ainda um outro projeto antes de começar a fazer essa produção de Planeta do Tesouro. E bem, como essa dupla aqui não fazia nada além de sucesso, o que eles tiraram do papel foi simplesmente agora o filme do Hércules. E aí, depois de mais um sucesso absurdo, essa dupla aqui negociou um novo contrato que dizia explicitamente que eles iam poder fazer o que quiserem depois de Hércules. E assim foi feito. Essa dupla aqui só renovou o contrato com a Disney depois que tava esse preto no branco, sem disse-me-disse, sem fofoca, nada. Planeta do Tesouro finalmente ia conseguir começar a sua produção. E esse time tinha a ideia de fazer algo diferente para esse filme. Eles queriam mesclar a animação tradicional da Disney, que era em 2D, mas colocando isso em cima de animações 3D geradas
feitas por computador. O personagem do Cyborg, o John Silver, por exemplo, era um personagem híbrido, uma mistura dessas duas técnicas, e o filme ficou lindo, uma coisa realmente diferente. O problema disso é que para poder fazer esse tipo de coisa, a Disney teve que colocar uma grana violenta em cima desse projeto aqui. E quando eu falo de grana violenta, gente, eu tô falando de muito dinheiro mesmo, tá? Eu não tô aqui exagerando. Tanto é que esse filme aqui acabou se tornando o projeto mais caro da história da Disney, que não eram as animações 3D, e sim nesse estilo de desenho. Esse filme aqui acabou custando incríveis 140 milhões de dólares. Para um efeito de comparação, Hércules, que a dupla tinha feito pouco antes, tinha custado ali por volta de 85 milhões de dólares. Então era sim um aumento bem significativo nos gastos. E para piorar essa história, quando esse filme aqui chegou nos cinemas, meu irmão, foi uma catástrofe. Hoje pode ser que não pareça tanto assim, porque como esse filme já tá agora na nossa memória afetiva, da nostalgia, a gente não tem esse entendimento. Porém, na época, ninguém foi ver isso aqui no cinema. Esses 140 milhões de dólares se transformaram em infelizes 110 milhões, dando um prejuízo absurdo pra Disney, calculado aí por volta de 128 milhões de dólares. Ai, cara, a história desses caras é muito triste, cara. Eles mereciam algo melhor, sinceramente. Eu me compadeço do trabalhador que vai lá, dá a cara, tenta fazer um negócio diferente, vai atrás do patrão, tenta mudar, fazer uma parada criativa, mas no fim das contas as coisas não acontecem. Bom, mas a parada aqui é que o público simplesmente não se agradou muito com o filme, e a gente já vai debater melhor sobre isso, mas objetivamente falando, Planeta do Tesouro ficou com 68% de aprovação dos críticos lá no Rotten Tomatoes e 73% do público, além de uma nota 7.2 no IMDb. Não são números ruins, tá? Aliás, são até avaliações boas. Então, o que é que aconteceu que ninguém foi ver isso aqui no cinema? Bom, vamos lá, porque esse filme aqui tem umas questões um tanto quanto interessantes e até únicas que transformaram esse filme aqui num dos grandes flops do cinema do início dos anos 2000. A primeira é que o tom desse filme aqui é um pouquinho mais maduro do que o que a Disney costuma fazer. Diferente de sucessos absurdos que tinham sido Aladdin e Hércules, por exemplo, esse filme dialoga menos com o público infantil. Ele, por exemplo, não é um musical, e em questão de música, ele só tem uma durante toda a sua duração. Aliás, essa música aqui é incrível, tá? É absurda de boa. A versão original é do John Resnick, que é o vocalista do Goo Goo Dolls, e tá maluco, é de arrepiar. Toda a letra que tem ali falando do processo de amadurecimento do personagem principal e da construção de relação dele com John Silver são incríveis. Mas eu divaguei um pouco, abraço aí John Resnick pra você se você estiver assistindo esse vídeo. Dito isso, esse filme aqui não tem mais nenhuma outra música, e isso foi feito de maneira deliberada porque casava bem com o tom do filme, que é um pouco mais adulto, só que ao mesmo tempo acaba sendo um ponto que deixa de atrair a molecada mais jovem. Esse tom mais adulto e com menos músicas foi uma tentativa de fazer com que os pais se interessassem por esse filme. E quando eu digo pai, nesse caso aqui eu tô falando especificamente da figura masculina, tá? O próprio John Musker fala que um dos grandes desafios de filme da Disney é sempre chegar num público amplo, e que os alvos mais complicados sempre são os pais, a figura masculina, que geralmente não tem interesse nos filmes da Disney. Então eles meio que apostaram nessa rota pai e filho, nessa construção de uma figura paterna que levava o filme para um lado mais dramático. O único contraponto disso é que para poder contar essa história que tem um tom mais dramático, o protagonista teve que ser transformado num adolescente um tanto quanto carrancudo, que é mais difícil de gostar, mais difícil de se relacionar e, portanto, acaba naturalmente atraindo um público menor. Aliás, uma das melhores cenas desse filme é quando a gente vê o Jim sendo abandonado pelo pai. Isso deixa a gente numa situação extremamente triste, melancólica e buscando algum tipo de explicação ou de resposta que a gente nunca tem. E embora isso seja extremamente triste, também serve para colocar a gente na exata situação que o personagem tá e, portanto, fazer a gente sentir exatamente aquilo que ele tá sentindo. Tá, mas chega de falar dessa situação triste e vamos falar de uma situação ainda mais triste, que foram os outros problemas que prejudicaram o desempenho de Planeta do Tesouro nos cinemas. Bom, a primeira e mais lógica foi a competição. Isso porque o filme estreou em novembro de 2002, mas 2 semanas antes tinha sido lançado Harry Potter e a Câmara Secreta. Ah, mas foi 2 semanas antes, então não era uma competição direta. Então, era assim, o filme de Harry Potter chegava nos cinemas e, irmão, pode ter certeza que só ia se falar disso o mês inteiro.
inteiro. Era uma era em que as bolhas que a gente vive hoje não existiam, ou ao menos não eram tão intensas. Não era igual hoje que o filme lança e o barulho só dura 2 ou 3 dias, porque é somente isso que a velocidade de informação e o número infinito de opções de entretenimento permite. E olha, eu vou te falar que se a Disney queria levar os pais pro cinema, eles podiam ter escolhido uma data melhor de lançamento, tá? Porque além de Harry Potter, nessa época também estava passando o filme de 007, Um Novo Dia para Morrer. E sim, Planeta do Tesouro, que custou 140 milhões de dólares, ficou atrás desses dois no seu final de semana de estreia. E aí, por que a Disney escolheu essa data então? Bom, a resposta é porque o McDonald's não deixou mudar. Perdão, é o quê? É verdade, a parada é que o Mickey, um ano antes, tinha feito um acordo com o Ronald McDonald. Como uma estratégia de marketing, as duas empresas tinham feito um contrato para que o McDonald's fizesse uma tremenda propaganda desse filme, lançando brinquedo, McLanche feliz, a coisa toda. Então, por contrato, o estúdio não podia simplesmente alterar a data, porque toda a propaganda do McDonald's já estava rolando, então o Mickey teve que engolir o choro e jogar o filme no cinema para morrer. E como desgraça pouca é bobagem, ainda teve um outro problema apontado pelo próprio diretor que atrapalhou esse filme, que foi um evento geopolítico do nosso mundo. Planeta do Tesouro entrou em produção real ali no ano de 2000, e a animação toda era numa temática de piratas, armas, motim, tiro, etc. Só que aí, lá em 2001, aconteceu toda aquela parada com as Torres Gêmeas, o que mudou drasticamente o jeito que o público norte-americano olhava para esse entretenimento um pouco mais violento e especial em relação às crianças. O que o diretor falou sobre isso foi isso aqui: a gente tá contando uma história onde pessoas armadas tomam uma embarcação, e isso ressoava diferente com o público quando a gente estava trabalhando nele. Bom, e esse combo todo de problemáticas é fechado pelo momento em que a gente vivia naquela época. Isso porque no começo dos anos 2000 tava rolando meio que uma transição do ambiente 2D pro 3D na questão de animação. Tava ali no começo, é verdade, mas o público já tinha tido um gostinho do 3D e meio que queria mais. A Pixar vinha dominando essa área com Toy Story e Monstros S.A., por exemplo. E no meio disso tudo, ainda surgiu a DreamWorks com um pequeno sucesso chamado Shrek. O filme do Ogro Verde simplesmente transformou 60 milhões de dólares em absurdos 488 milhões. Então, Planeta do Tesouro acabou sendo lançado numa época em que ele meio que já estava ficando um pouco ultrapassado, sabe? A redenção desse filme só veio com o tempo, porque muita gente passou a apreciar ele com o passar dos anos, inclusive esse que vos fala. Pegando um pouco da vibe do que eu falei lá no vídeo de Desventuras em Série, esse filme aqui não era algo que realmente me pegou quando eu era moleque, mas hoje eu aprecio como um excelente filme. Tem algumas coisas ali que eu não curto tanto, como por exemplo o alívio cômico, em especial o do robô, que eu acho bem fraco, mas todo o resto da história, o drama do Jim e a construção da relação dele ali com aquela figura paterna, isso eu acho bom demais. Mas é o tipo de filme que só veio me pegar depois de adulto, quando eu passei a entender a dor do protagonista de uma maneira um pouco mais consciente. A história em si, a aventura, eu acho boa e acho que serve um bom propósito aqui. Mas o que realmente eleva esse filme é toda a apresentação do John Silver e o desenvolvimento da relação dele com o Jim, que é exatamente o que faz o garoto amadurecer nessa jornada e que diferencia esse filme dos outros filmes mais clássicos da Disney. Então assim, eu acho que esse filme aqui tem muitas qualidades, em especial em trazer essa coisa da emoção mais bruta, de pontos mais sensíveis à tona, até em detrimento do senso de aventura e de comédia comuns dos filmes da Disney, e eu acho que é exatamente por isso que eu curti esse filme muito mais depois de adulto do que quando eu era jovem. Uma pena enorme ele ter flopado do jeito que ele flopou, e hoje ele é apenas uma relíquia de um tempo em que a Disney tinha coragem de fazer projetos criativos arriscados. Planeta do Tesouro levou 17 anos para sair do papel e se tornou um dos filmes mais caros da história da Disney, porém sendo lançado com uma competição dura no cinema, numa era de transição para animações 3D, além de ter uma história que apelava menos a um público mais infantil e tendo que bater de frente até com eventos do mundo real, esse filme acabou se transformando num dos maiores fracassos da história do Mickey. Antes de você, deixa nos comentários se você gostava de Planeta do Tesouro quando você era mais jovem, ou se você passou pela mesma situação que eu, que foi só passar a apreciar essa obra depois que ficou um pouco mais velho. Valeu, gente! Muito obrigado por me receber aí na sua casa, um abraço e até a próxima!